Boa noite, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez para o programa Aliança. Na semana anterior, nós falamos sobre o tema que Deus é realmente bom e que tudo que Deus faz e tudo que Deus fez é bom. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a mentira que é a seguinte: Deus não me ama. E nós podemos ver isso, às vezes eu encontro mulheres que falam assim: eu tô num casamento infeliz, não tenho o amor do meu marido, né? Eu tenho rejeição, eu tenho uma pessoa que não me ama de verdade. Ou então, às vezes nós nos deparamos com mulheres que têm os filhos que já casaram, que já saíram de casa e que às vezes falam assim: ninguém me ama mais, nem os meus filhos, eles não me ligam mais, não me telefonam, nem aqui vem os domingos almoçar conosco. E aí essa mulher se sente como uma pessoa que não tem quem a ama, né? E existem pessoas também, tem mulheres que às vezes vão passando a idade e às vezes não encontraram o príncipe encantado, né? Não encontraram aquele companheiro ideal. E aí essas mulheres falam: ninguém me ama, não encontrei nenhuma pessoa que me ame nessa vida. E aí essas coisas elas vão sucedendo, né? E chega ao ponto das pessoas dizerem: meu marido não me ama, meus filhos não me amam, eu não encontrei uma pessoa que me ama. Deus também não me ama, né? E às vezes a gente fala assim: não, ninguém chega a esse ponto, mas minhas irmãs e meus irmãos, as pessoas pensam isso sim. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se sentem tão rejeitadas, com tanta falta de amor, e elas incluem Deus neste pacote. Deus não me ama. Só que isso é uma mentira, é uma das tantas enganações que Satanás coloca na nossa mente, porque o nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus é aquele que nos ama, independente de quem nós somos. A palavra de Deus fala lá em João, capítulo 15, versículo 13. João 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Quem é que deu a própria vida? O nosso Senhor Jesus. O próprio Deus mandou o seu Filho unigênito morrer numa cruz, porque nos ama. Deus nos ama. E esse amor é infinito, esse amor é incondicional. Nós vemos também lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos ama porque nós somos bons, ou porque nós fazemos coisas boas, ou porque nós somos queridos. Não. Deus simplesmente nos ama. E aqui a palavra de Deus fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada a oferecer. Nós não temos nada a oferecer ao nosso Senhor. Mas Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. É muito comum a gente dizer que Deus ama as pessoas pelo desempenho. Isso é mentira. Não é pelo nosso desempenho. Não é porque nós fazemos coisas boas, não é porque nós fazemos boas obras. Deus nos ama simplesmente porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. E a palavra de Deus fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Quer dizer que Deus, Ele lá, antes de fundar o mundo, Ele já nos amava. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4, 6 e ver o que diz lá.
Efésios 1, de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito da sua vontade. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus já nos amava, meus queridos. E Ele nos predestinou para Ele. Então, o mundo, ele quer nos colocar em uma situação onde não existe mais amor, né? Onde eu vejo situações às vezes de sogras e noras que não se amam, que se odeiam. Eu vejo situações às vezes entre pais e filhos, de muito rancor, de muito ódio. Às vezes, até no casamento, pessoas que estão casadas, que vivem debaixo do mesmo teto, mas onde não existe amor, onde não existe cumplicidade. E as pessoas, elas colocam isso na questão de igualdade com o amor de Deus, por acharem que não existe amor entre as pessoas, por acharem que esse mundo está tão decaído, as pessoas começam a achar que Deus também é assim, que Deus não nos ama. E isso é uma enganação, porque Deus nos ama. Desde antes da fundação do mundo, Deus já nos amava. E a palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro que nós estamos estudando, ele traz um exemplo de amor, né? Ele conta a história da Melanie Moore. Ele conta a história de uma mulher que ela fez uma cirurgia, tirou um câncer de mama e aí quando ela estava voltando da cirurgia, já na sua casa, ela e o seu marido, tirando todas aquelas faixas e olhando para aquela cicatriz tão feia, né? Quem já passou por isso, eu que sou enfermeira, que me deparei algumas vezes com pacientes assim, olhando para todas aquelas cicatrizes, aquela mulher olha e fala com seu marido assim, com lágrimas nos olhos: você ainda me ama? E ele fala para ela: eu te amo porque é assim que eu sou. Imediatamente, aquela mulher reconheceu Cristo no marido dela. Como sua noiva, nós também somos devoradas pelo câncer, né? O pecado, e ficamos marcadas, mutiladas, feias, mas Ele nos ama porque é assim que Ele é, porque Deus é amor, né? Nenhuma beleza em nós há que chame a atenção do nosso Senhor Jesus. Não há nada de belo, nada de bonito, mas Deus simplesmente nos ama, porque Ele é Deus e porque assim Ele quer. Que Satanás não tente colocar na sua mente, no seu coração, que o nosso Deus não é amor, que o nosso Deus não te ama, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de graciosidade e o nosso Deus é amor. Deus nos abençoe. Amém.